Fala aí pessoal, beleza? Mais uma aula aqui para o nosso curso. Olha só, entendendo as probabilidades. Uma das coisas fundamentais para que nós consigamos, nos tornar lucrativos no longo prazo fazendo day trade é entender o que eu chamo de entender as probabilidades. É entender os elementos que envolvem uma operação de day trade. Quando você se posiciona no mercado, seja para comprar ou vender, você tem elementos ali que constituem a probabilidade daquela operação dar certo. E o conjunto de operações dentro de um sistema coerente te levam a ter resultado no longo prazo. Tá? Eu não canso de falar aqui que você não vai ficar rico em um trade, em uma operação. Você tem que aprender a operar, melhorar a leitura e aprender a estruturar operações que te traga uma vantagem estatística, tá? Uma expectativa positiva de no longo prazo você mais ganhar que perder. É assim que você vai conseguir almejar aí seus objetivos na carreira como trader, tá ok? Como day trader mais especificamente, que é o nosso caso aqui. Então, sigamos aqui. Olha só, vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui os elementos então de uma operação. A saber, o risco, retorno, probabilidade que eu coloquei 1 e 2, eu vou explicar isso aqui, e a taxa de acerto, que é tão somente consequência desses fatores anteriores. Então, o que é o risco? Não tem muito o que falar. O risco é o quê? É o valor financeiro que você aceita perder numa operação. Então, eu vou fazer um trade aqui. Quanto que eu aceito perder? Poxa, aceito perder R$60. Ok, esse é seu risco, está definido. Então você não pode nessa operação perder mais que R$60. Então você vai buscar operações que você consiga com R$60, por exemplo, com R$60 de risco, você consiga estruturar. Imagine que o trade, o stop que você quer usar não sei, precisa ser de R$65 para ir o stop no lugar que você quer colocar ele. Aí você não vai fazer esse trade, tá ok? Porque o stop não cabe dentro do seu risco. Então o risco é o valor financeiro que você aceita perder, tá ok? Retorno. Então, na contramão do risco, o retorno é o potencial de ganho que você tem de uma operação. Então, quando você olha, você está observando o mercado, você observa a possibilidade de fazer uma operação. Você vai, poxa, eu acho que o stop vai aqui. Vamos supor que você usou ali o price action. Você viu no gráfico que tem um stop que vai num determinado ponto, uma entrada num outro ponto específico, e você pensa assim, poxa, esse mercado eu acho que tem possibilidade de ir até aqui. Esse é teu alvo. Então, esse alvo, se o preço de fato chegar lá, ele vai te dar um retorno. Então, o retorno é isso, é a expectativa que você tem de ganho. Entendeu? É quanto que aquele trade, caso a sua leitura esteja correta, quanto que ele pode te dar de retorno financeiro. Então esse é o teu retorno. Não tem muito o que falar aqui, vocês já sabem disso. Agora vamos para um ponto muito importante, que é a probabilidade. E aqui eu coloquei probabilidade de 1 e 2, mas entendam, isso aqui é praticamente uma coisa só, porque uma coisa é inversamente proporcional à outra. Por exemplo, se você assumir um risco de, sei lá, você entrou numa operação e colocou o teu stop. Você assumiu um risco, tá ok? Tá aqui, R$60, por exemplo. É o risco. E aí você colocou, por exemplo, o teu alvo também de R$60. É o teu retorno. A gente já falou sobre risco e retorno aqui. A gente já sabe que é cada um. Quando você coloca, a partir do momento que você entrou na operação, surge o terceiro elemento, que é a probabilidade. Então, os dois elementos anteriores, que é o risco e o retorno, e o terceiro elemento, a probabilidade. O que acontece? Não é que ela surge quando você, quando o mercado pega a sua ordem, quando você entra no trade. Na verdade, quando você decide onde você vai comprar ou vender, você já está optando ali por uma probabilidade específica. Mais à frente a gente vai tratar melhor sobre essas probabilidades, tá? Desculpa o barulho aí do carro passando, deve ter atrapalhado. Então, o que acontece? Retomando o raciocínio, você, ao definir o seu ponto de entrada, você automaticamente já está
você está suscetível, tá, a uma probabilidade. A palavra não é suscetível, é vulnerável, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que a partir do momento que você definiu o ponto de entrada, a probabilidade é o terceiro elemento que entra nesse trade, nessa equação, tá ok? Então você define o risco, define o retorno, e aí a partir do ponto de entrada você vai ter uma probabilidade, que é uma probabilidade maior ou menor do preço ir no teu alvo ou de ir no teu stop. Eu vou explicar, não se desespere. Por exemplo, imagine que você comprou, por exemplo, no 10, vamos usar um número fictício. O seu stop está no 7, o seu alvo está no 13, por exemplo. Tá? Risco retorno 1 para 1, entrou no 10, 3 pontos acima é o alvo, 3 pontos abaixo o teu stop. Ok, aí é aqui que vem o detalhe. A probabilidade, ela sofre influência de dois fatores e mais à frente a gente vai abordar isso. O primeiro fator é o teu risco retorno. Por exemplo, se você entrou numa operação, nesse exemplo que eu falei, e o teu risco é igual ao teu retorno, automaticamente a tua probabilidade ela é de 50%. Por quê? Porque, poxa, metade, né? É a mesma distância que tem para o stop, a distância que eu tenho para o possível alvo. Então, 50% de probabilidade de ir num ou de ir no outro. Só que não é só isso. Quando você está operando, tem a análise. E aí a análise vai compor essa probabilidade. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo. Comprei no 10, stop no 7, alvo no 13. Probabilidade 50%, risco retorno 1 para 1. Aí eu pego, por exemplo, só que eu estou entrando a favor de um rompimento bem sucedido. O que acontece? A minha leitura, que é a minha leitura correta de que de fato é um rompimento, vai pegar essa probabilidade que estava de 50% e vai jogar para 55%, 60%, 70%. E aí não tem como ter um número exato. Mas o que eu sei é que eu, com essa estrutura de trade, operando dentro de um contexto cuja minha análise é uma análise correta, e aí veja que aqui é onde eu falei que a probabilidade ela é influenciada pela análise e pelo risco-retorno. Nesse momento, o risco-retorno é igual. Então eu tenho uma probabilidade de 50%. Porém, a minha análise, se for uma análise correta, e eu entrei, por exemplo, a favor de um rompimento, a minha probabilidade ela salta de 50% para 60%, 55%, 70%, não sei. A depender de quão bem eu conseguir analisar esse rompimento e me posicionar nele. E aí perceba o seguinte, que nós acabamos de montar um sistema de trade que tem uma expectativa positiva, que é um sistema de trade que no longo prazo ele tende a dar resultado positivo. Por quê? Porque eu vou entrar em operações cujo meu risco é igual ao meu retorno, risco-retorno 1 para 1, só que a minha análise é para que eu entre em situações onde a probabilidade se torne favorável a mim. Então eu vou entrar num rompimento bom, numa boa barra de sinal, entende? E aí eu vou operando, vou analisando o mercado, olhando o gráfico e vou me posicionando em situações de mercado onde a minha probabilidade salta para 55%, 60%. E aí no longo prazo, a cada 10 trades eu vou acertar 6 ou 7 e vou errar 3 ou 4. E aí eu vou me tornando lucrativo no longo prazo. Então, ficou claro isso aqui? Nós temos então, quais são os elementos que nós temos na operação? O risco, que é o valor que você define ali como perda máxima. O retorno, que é o valor que, se der certo o trade, você vai ter de retorno. E a probabilidade, que é fruto do risco-retorno que você escolheu, juntamente com a tua análise de mercado, tá ok? Ah, Antônio, e a taxa de acerto? Por que eu coloquei a taxa de acerto como consequência? Porque é o seguinte, a taxa de acerto, a importância dela em cima do teu sistema de trade como um todo, ela é pequena. Porque o que acontece? Ela é tão somente consequência da forma que você vai estruturar o trade. Entende? Mais à frente vai ficar claro isso. Mas eu adianto o seguinte, principalmente nas mídias sociais, vende-se muito uma coisa de 80% de taxa de acerto, 90% de taxa de acerto. Tá, mas e aí? É só isso? Isso não quer dizer nada. Porque eu não sei qual é o risco que esse cara, aceitou para ter essa taxa de acerto. Eu não sei qual é o retorno que ele está buscando. Então não diz nada taxa de acerto sozinha. Tá? Então, inclusive, pessoal, isso aqui é uma sacada. Pega isso aí, entendeu?
Para de se iludir com taxa de acerto que ninguém fica mostrando no YouTube aí, né, Instagram, nessas mídias aí. O cara mostra lá uma porrada de ganho. Tá, mas e aí? Você não diz nada, entendeu? Não me surpreendo com isso. Por quê? Porque eu sei que não é só isso, entendeu? Não é só taxa de acerto. Eu preciso saber dos outros fatores dele. Eu preciso saber qual é o risco que ele colocou, entendeu? Na operação, para saber o retorno que ele está buscando, entende? Então, a taxa de acerto ela é só consequência da maneira que você estrutura o teu trade, tá? Não dá muita importância para isso aí não, que o foco tem que estar na estruturação do trade e na análise, tá, ok? Sigamos então, vamos para frente. Então, olha só. Taxa de acerto, olha só. O que eu falei, ó, não é muito relevante sozinha, tá? Eu não estou dizendo que a taxa de acerto não é importante. Lógico, você tem que acertar. O que eu estou dizendo é que ela sozinha não diz nada, tá? Então, você precisa de mais elementos para analisar se, por exemplo, um trader é realmente... O sistema de trade que alguém esteja adotando é realmente coerente e pode ser lucrativo no longo prazo, entende? Então, sozinho não diz nada, tá? Deve ser analisado em conjunto com demais elementos da operação. São os que eu falei anteriormente, o risco, o retorno e a probabilidade que vem da análise e da estrutura de risco-retorno adotada, beleza? É apenas uma consequência da forma como se estrutura a operação. Acabei de falar anteriormente. Então, a taxa de acerto é consequência da maneira que você vai operar. Tá ok? Juntamente com o retorno das operações, nos mostra se o nosso sistema de trade é lucrativo ou não. Então, o que acontece? Essa taxa de acerto ela tem que ser analisada junto com o retorno, tá? E o risco, que eu falei anteriormente. Então, juntamente com o retorno das operações, né, nos mostra se o sistema de trade é lucrativo ou não. Vou dar um exemplo. Você tem uma taxa de acerto de, sei lá, 90%, por exemplo. Ou seja, a cada 10 trades, você acerta 9. Uau, que fantástico. Erra 1. Beleza, mas quando você errar 1, você vai perder quanto? Imagine que você ganha 10 reais. Vamos lá, para a conta ficar fácil. Você tem a taxa de acerto de 90%. Então, você fez 10 trades, você acertou 9. A 10 reais de lucro, 90 reais. Show! Taxa de acerto de 90%, estou ganhando 90 reais. Aí vem umzinho que é, né, aquele que dos 10%, né? Que 90% você vai acertar, e os 10%? Quando você errar, você vai perder quanto? Aí quando você perde 500 reais. E aí, você viu para que essa taxa de acerto? Se quando colocado junto com retorno e com risco, não tem uma discrepância dessa. Então, você consegue entender? Então, a taxa de acerto ela é mais consequência da maneira que você opera do que algo que vai, né, fazer a diferença para você. Então, você tem que definir um risco, busca um possível alvo, estrutura de forma coerente e pronto, tá? No longo prazo, você consegue. Aí a sua taxa de acerto vai ser consequência. Geralmente, minha taxa de acerto fica entre 40% e 50%. Eu não passo de 60%. Assim, fica ali 45 a 55, tá? Eu geralmente entro em operações de risco e retorno 1 para 1, alongo um trade ou outro, e às vezes dá joga um pouquinho para cima a média, mas a taxa de acerto está um pouquinho acima de 50%, 55%, 53%. E eu sou lucrativo operando dessa forma, tá? Então, mas pode acontecer do cara ter uma taxa de acerto de 90% e ser lucrativo? Pode. É só uma questão dele equilibrar os outros elementos, as outras variáveis, entendeu? O que eu quero dizer é que taxa de acerto sozinho não diz nada, beleza? Vamos para frente. Então, olha só, elementos de uma operação. Risco. Vamos lá, recapitulando, o risco é definido pelo trade, ou seja, você, day trader, que você que vai operar, você que vai falar qual que é o teu risco. Não é o mercado tá ali, ele, né, não tá nem aí com você não. Você que tem que olhar ali, é você que toma a decisão, você que coloca a ordem, você que sabe da sua conta na corretora, o teu saldo, quanto que você pode perder. Então você define, beleza, nesse trade aqui eu aceito perder tanto. E aí, parte para cima, esse é seu risco, beleza? Retorno, definido também pelo trade, ou seja, é ganho possível, ó, faltou um O aqui, mas não tem nada não. Definido pelo trade, é o ganho possível definido por ele frente ao risco que foi aceito. Pode ser maior, menor ou igual ao risco definido. Isso aqui eu já expliquei anteriormente, né? Que é em relação à taxa de acerto. Você pode ter uma taxa de acerto alta ou uma taxa de acerto baixa, entendeu? Mas isso só faz sentido se o teu retorno
for coerente. Então, por exemplo, uma situação onde o teu retorno pode ser maior que a taxa de acerto. Se o teu retorno é maior que a taxa de acerto, você pode ter uma taxa de acerto menor. Se o teu retorno é menor que a taxa de acerto, aí a tua taxa de acerto tem que ser bem maior para compensar, entende? Ou igual, por exemplo, se o teu retorno é igual ao teu risco, entende? Ao teu risco definido, a tua taxa de acerto pode girar em torno de 50%. Lógico que se ficar em 50-50, você vai ficar empatado. Aí você tem que jogar um pouquinho para cima, né? Tentar acertar um pouquinho mais na análise ali, mas não muita coisa. Por exemplo, se você opera com risco retorno 1 para 1, uma taxa de acerto de 55% já te torna lucrativo. Influencia diretamente na probabilidade. Já expliquei também. O que acontece? Ele está falando que o retorno influencia na probabilidade. É aquilo que eu expliquei no início. A probabilidade ela é fruto da análise somada à estrutura de trade que você montou. Quando eu falo estrutura de trade, é o risco-retorno. Se você está operando com risco igual ao retorno, você tem uma probabilidade de 50% natural, porque você está meio para meio. Aí você soma isso à tua análise de mercado e vai formar a probabilidade, tá ok? É isso que eu estou dizendo aqui, que influencia diretamente na probabilidade, tá? O retorno que você escolhe. E a probabilidade, por fim. Que elemento é esse, tá? É a possibilidade de acontecer o ganho ou o teu stop. Você definir um ganho possível e definir um stop também possível. Você tanto pode ganhar quanto pode perder no trade, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer, tá? O que você tem são probabilidades da operação dar certo ou errado, entendeu? Ou seja, o que é mais provável de acontecer, ó. Então é exatamente isso que você vai fazer. Você vai olhar para o mercado, vai definir um stop, ver se tem um alvo ali que você, poxa, tem um stop aqui, tem um alvo aqui. Se eu entrar, por exemplo, nesse preço aqui, colocar o stop aqui e o alvo aqui, o que é mais provável de acontecer? Você se faz essa pergunta. O que é mais provável de acontecer? Pelo que eu estou vendo aqui no mercado, é mais provável o preço chegar no meu stop ou chegar primeiro no meu alvo? Aí você vai definir a tua probabilidade. Isso é a probabilidade. Entende? É simplesmente você olhar para o mercado e falar, poxa, se eu comprar no 10 e colocar um alvo no 11, a minha probabilidade é maior de que ele chegue no 11 antes de chegar, por exemplo, no, sei lá, no 7, que é o meu stop, entende? Então isso é a probabilidade. Então sigamos então. É afetado diretamente por dois fatores, a nossa capacidade de análise, já falei isso, e a relação risco-retorno da operação, tá? Não vamos perder tempo aqui porque eu já massifiquei isso. Então são esses dois fatores aí que vão definir a tua probabilidade. O risco-retorno que você escolheu e a tua capacidade de ler gráfico, de analisar o mercado. Tá ok? Isso aí vai jogar a tua probabilidade para cima. Quanto melhor você ler o mercado, melhor a tua probabilidade de acerto. Beleza? Então olha aqui. Aqui há alguns exemplos só para a gente ter uma noção. Então olha só aqui, que legal. Isso aqui é risco-retorno, coluna 1. Índice de acerto necessário para quê? Para que você seja ganhador, seja lucrativo, tá? E aqui a taxa de acerto, para você ter uma noção. Então imagine o seguinte, que você vai buscar de retorno 3 vezes o que você arriscou. Ó, risco, retorno. Então aqui é o risco e aqui é o retorno, tá? Então 1 é o risco. Arrisquei 1 para ganhar 3, tá? São proporções, tá, pessoal? Por exemplo, arrisquei 100 pontos no mini índice para tentar pegar 300 pontos. Se você operar com esse tipo de risco-retorno, o que acontece? Você precisa acertar um pouco mais que 25%. Mais que 25% das vezes. Significa dizer o seguinte, que a cada 10 trades você só precisa acertar 3. Você está entendendo isso aqui? Se você operar buscando 3 vezes o que você arrisca, você só precisa a cada 10 trades acertar 3, que você já está ganhando dinheiro. A cada 100, 30. Significa dizer o seguinte, que de 100 trades você pode errar 60 e você ainda vai ganhar dinheiro. Você está entendendo? Como o negócio não é minha taxa de acerto, não. Só que tem um outro detalhe que tem que ser abordado aqui. É um negócio chamado perfil. Tem gente que não aguenta ficar tomando stand stop. Olha aqui, ó. Você tem que acertar 3 de 10. Então pode acontecer o seguinte, você começar a tomar 5 stops seguidos. E você não pode desesperar, tem que continuar operando normalmente. Porque aí depois vai vir os trades que vão te dar o lucro, entende? Então você tem que ter perfil para operar assim, entendeu? E aí o que você tem que fazer como trade? Identifica o perfil, se você tem perfil para isso, se você tem que ser mais paciente, não é toda hora que vai ter a operação que vai dar dando 3 vezes o retorno. Tem que ser mais paciente, esperar mais,
tem que ter perfil para aguentar tomar stop 2, 3, fechar 2, 3 dias negativo. Porque aquela que você pegar na veia vai te dar o lucro e você vai no longo prazo ganhar dinheiro. A mesma coisa para todos os outros, ó. Só para a gente ganhar tempo, ó. Se você opera com risco retorno 1 para 2, ou seja, você arrisca 1 para buscar 2. Beleza, o meu stop é 250 pontos, o meu alvo é 500. Você precisa de uma taxa de acerto de maior que 33%. Ou a cada 10 trades você tem que acertar apenas 4 para ganhar dinheiro. Significa dizer que você pode errar 6 a cada 10. E aí a cada 100, 60, por exemplo. Né? Aqui no caso eu falei 60, né? Então é 70 aqui. Ó. Nesse risco retorno aqui, se você fizer 100 trades, você só precisa acertar 30 para ganhar dinheiro. Aqui você precisa acertar 40. Então aqui você pode errar 70 trades de 100. Aqui você pode errar 60, tá? Que você ainda ganha dinheiro. E aí, olha só, no 1 para 1. Entendeu? Esse aqui clássico é o que eu adoto, tá? Eu opero 1 para 1, porém o que acontece, né? Aí eu opero 1 para 1 inicialmente, só que depois se eu ver oportunidade eu alongo meus alvos. Então eu meio que fico daqui para cá, entre 1 para 1 e esse daqui, 1 para 2. Eu arrisco sempre 1. Só que às vezes eu pego 1, às vezes eu pego 2. Entende? Eu fico entre esse e esse aqui. Então minha taxa de acerto fica aqui, ó, entre, ó, 40 e 50, é alguma coisa aqui, ó. Por aqui assim. Então, a cada 10 trades aqui, ó, eu preciso acertar em média 4 ou 5. Tá? Então, e aí no longo prazo eu acabo fechando positivo. Tá ok? Então, olha só, 1 para 1, ó, arrisquei o mesmo tanto que eu tô buscando, por exemplo, 300 pontos de stop, 300 pontos de alvo. Você precisa acertar mais que 50%. Ou seja, de 10 você acerta 6, sobra 1 para ti. De 100 você acerta 60, sobra 10 para ti. Você ganha dinheiro também. E invertido, olha só. Aqui é o seguinte, o meu risco é 2 vezes o meu possível alvo. Então significa dizer o seguinte, provavelmente eu vou acertar mais, porque o meu stop está mais longe. Só que para isso, para compensar, não tem almoço de graça. Ó. Entendeu? Eu vou ter que acertar 66% das vezes. Olha só como muda a coisa. Enquanto aqui eu posso errar 6 vezes, tá? Que é o risco 1 para 2. Aqui no risco 2 para 1, que é o que eu vou arriscar 2 vezes o que eu estou buscando. Eu agora, é o contrário. Se aqui eu podia errar 7 trades, 6 trades, aqui eu sou obrigado a acertar 7 trades. Só posso errar 3. Entende? Só que o que acontece? Ó, a tua estrutura de trade, ela vai naturalmente te levar a uma taxa de acerto maior, porque você tem um stop maior para um alvo menor. Entende? Então, mais à frente eu vou falar nos slides aí, que isso aqui, ó, não tem melhor ou pior. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo. Entende? Menos isso aqui, ó. Isso aqui eu botei aqui de forma sarcástica mesmo. Olha aqui, eu não falei do 3 para 1, mas tá aqui também, ó. Se você quiser um stop de 3 vezes o tamanho do alvo, você tem que acertar 8 trades a cada 10. Olha só que agonia. Se você for operar assim, é o que eu falei, não tem nada de errado, você só tem que ter perfil. Por exemplo, esse aqui é o perfil daquele cara que gosta de acertar pra caramba. Só que ele tem que saber, quando o stop vier, vai tomar uma fatia boa do dinheiro dele, para poder equilibrar a equação, entendeu? Não tem... Em nenhum desses riscos então você vai despontar e vai ganhar mais que em outros. Não, é tudo uma questão de você encontrar um que se adequa ao seu perfil e operar. Mas tanto o cara que opera aqui quanto o que opera aqui, no longo prazo eles vão praticamente ganhar a mesma coisa. Então olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa acertar 8 a cada 10. Se você tem um stop 3 vezes maior que o teu alvo. Se for 100 trades, pega aqui, ó. Você tem que acertar 80. Ou seja, você só pode errar 23. Se você estiver operando assim, você só pode errar 20. Se começou a operar, errou 21, você já sabe que em 100 trades você vai fechar negativo, por exemplo. E por fim, essa atrocidade aqui, que é o seguinte. Martingale, médio infinito, chama como você quiser. Aqui é o seguinte, qual que é o risco? A banca todinha. O retorno, qualquer coisa, pouco importa, né? Você vai ganhar sempre, então tá valendo. Como que ele funciona? Assim, ó, o índice de acerto tem que ser 100%, você não pode errar nunca. Por quê? Porque o teu risco é a tua banca, olha só. Entende? E aí qual é a taxa de acerto? Todos de todos. Então funciona o Martingale e o médio infinito? Funciona. Se você conseguir não errar nunca, olha, tem que acertar todos os três.
a taxa de acerto, o índice de acerto é 100%, e a tua banca, o teu risco é a banca toda. E aí pouco importa qual é o teu alvo, porque tu vai ganhar sempre, então beleza, pode fazer martingale que funciona. Só tem um detalhe, no day trade eu não conheço ninguém que acerta sempre, tá? Então acredito que pode dar certo em outro lugar, no day trade eu acho que talvez não, beleza? Até as histórias que eu tenho, já tem um tempo aí de janela, comecei a fazer isso aqui em 2007, então tá indo aí passando de 4 anos já, e de lá pra cá o que eu conheço é só história triste de média infinita e martingale. Inclusive as minhas próprias, tá pessoal? Isso aqui não é... Tô aqui pagando de pavãozão não. Eu já me arrebentei nisso aqui também, tá? Que eu tô tentando passar pra vocês aí minhas experiências. Beleza? Vamos seguir então? Oh, maravilha! Olha só o que eu tenho aqui então. Então eu peguei alguns gráficos aí, né? E fiz aqui, ó. Fiz aqui, montei o tradezinho aqui pra vocês verem no gráfico como que fica. Então dá uma olhada aqui, ó. Essa linhazinha rosa é a entrada, tá? Acima dessa barra de alta aqui, ó. Então o que acontece? Esse aqui é um trade estruturado no risco-retorno 1 para 1. Você precisa de quanto? IA é índice de acerto, tá? Você precisa de um índice de acerto maior que 50%. Por quê? Ora, bolas. Se você está comprando aqui, o teu risco é igual ao retorno, só precisa acertar mais que errar. Beleza? Bacana? Superado isso aqui. 2 para 1, risco, retorno. Risco 1, retorno 2. Risco. Vermelhinho aqui, ó. Tá ok? Retorno 1, 2 vezes o meu risco. Índice de acerto de 33%. Ou seja, eu só preciso acertar 36% dos trades que eu ganho dinheiro no longo prazo. Beleza? Risco retorno. E aqui, ó, o famoso 3 para 1 aí. Isso aqui é... Olha só, o cara comprou aqui, botou stop aqui, pô, pegou aqui 3 vezes o risco dele. Se você fizer só trades assim, ó, você precisa de uma taxa de acerto acima de 25%, que você ganha dinheiro no longo prazo. Beleza? Eu estou passando rápido porque já está mais que explicado aqui, era mais para vocês verem o exemplo do trade estruturado no gráfico mesmo. E olha só aqui, para finalizar eu fiz um aqui com risco retorno. Opa, tá errado aqui, tá pessoal? Ó, não é 1 para 1 não. Calma aí, eu vou até corrigir aqui. É risco retorno 2 para 1, só que é 2 de risco para 1 de retorno. Aí você precisa de um índice de acerto acima de 66%. Tá ok? E olha só, aqui eu fiz questão de deixar aqui para vocês verem direitinho. Olha só, então o stop aqui é 200 pontos, ó. Tá? O stop maior que o alvo, tá? E o alvo 100 pontos, ou seja, o teu stop é 2 vezes maior que o alvo. Agora perceba o seguinte, você precisa de um índice de acerto acima de 60%, acima de 66%. Mas dá uma olhada aqui, ó. Naturalmente a tua estrutura de trade já te dá uma probabilidade maior de que você saia no ganho, ó. É mais fácil o preço chegar aqui do que chegar aqui, ó. Entende? Então lembra do início, a probabilidade é a junção da tua análise, ou seja, analisei aqui, ó, bacana, acho que é tendência de alta, mais a estrutura. Qual a estrutura que eu estou usando aqui? Risco 2, alvo 1. Então o que acontece? A minha probabilidade aqui ela é muito alta, porque eu fiz uma boa análise e além disso eu estou entrando com stop longo e o alvo curto. Então, naturalmente eu vou acertar muito mais do que o cara que está operando 1 para 1, por exemplo, ou aquela do início, operando com risco de 1 para buscar 3 vezes o alvo. Só que aí eu preciso acertar mais, entendeu? Então, meio que uma coisa compensa a outra. Não tem, no longo prazo tudo tende a dar o mesmo resultado. O que você tem que de fato é ver qual se encaixa mais no seu perfil, entende? Então vamos seguir aqui e ver o que tem para frente. Então, conclusão, pessoal. Primeira conclusão, qualquer risco retorno funciona, ok? Superado isso aí. O que você precisa fazer então? Identificar seu perfil de trade. Olha só, precisa identificar seu perfil de trader baseado em autoconhecimento, beleza? O que é isso aqui? Por exemplo, vou falar de mim. Eu tenho dificuldade de fechar dia negativo, eu não gosto. Ninguém gosta na verdade, mas tem pessoa que, beleza, fecha 1, 2 dias, 3 dias, erra 1, 2, 3 trades aí, até que ela acerta um que paga a conta, paga os que ela errou e sobra. É um perfil, eu não tenho, eu gosto de acertar, entendeu? Eu gosto de acertar. Então o que acontece? Eu vou no 1 para 1, porque geralmente, às vezes eu erro um trade aqui, mas o próximo, se não no outro, eu já tenho um ganho já. Então é mais confortável para mim operar assim.
Mas é perfil, é coisa minha, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você vai se conhecer. Eu bato nisso aqui, cara. Day trade é autoconhecimento puro. Você vai se conhecer, escolhe um risco-retorno que melhor se adequa a você, né? E aquele que te deixa mais confortável para operar, é o que eu falei, né? Você é melhor operando 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Escolhe aí qual que te deixa mais confortável. E quanto melhor você se tornar na leitura de mercado, mais suas probabilidades melhoram, independente do risco-retorno escolhido. Por que independente do risco-retorno escolhido? Porque é o que eu falei. Qualquer risco-retorno, independente do que você vai escolher, qualquer um funciona. É o que está escrito aqui, ó, qualquer risco-retorno funciona. Ou seja, qualquer risco que você escolher ali vai funcionar. E a diferença vai ficar basicamente em quê? Na tua análise de mercado. Entende? E aí é aí que você vai tirar a diferença. E é aí que você, como trader, vai ficar cada vez melhor, vai estudar mais, vai conseguir ler melhor o mercado e vai conseguir aumentar suas probabilidades de acerto. E no longo prazo, você vai se tornar um cara cada vez mais lucrativo, um trader cada vez mais lucrativo, uma day trader cada vez mais lucrativo. Beleza? Falando assim porque tem mulheres aí também no canal. Geralmente a gente trata sempre no gênero masculino. Inclusive mandar um abraço aí, agradecer aí ao pessoal que tá confiando aí o desenvolvimento de vocês aí nesse curso, tá? Valeu, agradeço muito, espero que de fato esteja sendo útil. Para terminar, a pergunta que você tem que fazer: qual a minha função como trader? O que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó, na frente de vocês. Definir probabilidades, ou seja, sentou na frente da tela, você vai definir probabilidades. Baseado em quê? Na leitura de mercado e no risco-retorno que você definiu para você. Já falei isso aqui, beleza? Próximo, respeitar seu gerenciamento de risco. Ok, você tem um valor que você pode perder. Hoje, meu limite de loss do dia é tanto. Só que eu vou dividir isso em 3 operações, então, sei lá, posso perder R$90 no dia. Então eu vou definir 3 trades, 3 operações com risco de R$30. Isso e você respeita, você não vai fazer trade que você, por exemplo, vai perder mais que R$30, por exemplo, numa operação, que é o que você definiu. E seguir o teu plano de trade. O que é o plano de trade? Às vezes o pessoal fala, o plano de trade é o mesmo gerenciamento de risco. Não, o plano de trade é o plano global. O gerenciamento de risco, a tua estratégia, elas são partes de um plano de trade. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho um plano de trade que é, em 10 anos, e isso eu estipulei quando eu comecei no day trade, em 10 anos eu quero tirar salário de um médico. Lógico que varia muito, né? Tem médico que ganha, sei lá, 20, 30, outros ganham 100. Mas salário de um profissional bom de medicina, o quê? 20 mil por mês? 30 mil? Vamos colocar por aí, 25 mil reais por mês. Então qual que é o meu plano de trade? É isso, eu quero desenvolver uma carreira e eu quero chegar, né? E eu estipulei um prazo de 8 anos para chegar nesse valor. Entende? E aí esse é o meu plano. Então o plano, mais para frente eu vou falar sobre o plano de trade, mas o plano é o que você tem para você. Você, por exemplo, não, você fala assim, não, eu só quero complementar a minha renda. Pô, só quero tirar um dinheirinho para gastar no final de semana com as crianças e tal. Aí você vai ter, né, adequar o seu plano para a realidade que você vai ter o seu plano de trade, que é o que você quer do day trade, que é o objetivo que você tem, qual a função do day trade dentro da sua vida ali, para que você quer ele, entendeu? Esse é o plano, ele é bem maior. O resto, o gerenciamento de risco e a tua forma de operar e tudo são partes desse plano de trade. Tá ok? Então o que você tem que fazer? Definir probabilidades e respeitar seu gerenciamento de risco para que você consiga aí seguir o seu plano de trade. Tá ok? Chegar lá no sucesso que você tanto almeja nessa profissão de day trade, que é desafiadora, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. Valeu, muito obrigado a todos vocês por mais essa aula, por me acompanharem até aqui, beleza? Essa aula vai para o YouTube também, então pessoal do YouTube aí, se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente aí, beleza? Deixa um comentário aqui embaixo, qualquer dúvida. E tamo junto aí, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!